Bom, nós vamos discutir hoje aqui com dois entrevistados economistas a questão da nova teoria monetária, da capacidade de monetização, de emissão de moeda pelo governo. O André Roncaglia, que já nos deu entrevista aqui muito elucidativa sobre o tema, que é da Unifesp aqui de São Paulo. O Fábio Terra, que é presidente da Associação Keynesiana Brasileira e da Universidade Federal do ABC. Eu queria, então, começar. Boa tarde para vocês. André, eu queria que você sintetizasse essa questão da expansão monetária, o que diz e os inconvenientes que são apontados para a gente começar o debate. Eu vou começar, então, e aí o Fábio complementa. A MMT, né, que é considerada a moderna teoria monetária, ela nasce no início dos anos 90 com uma proposta que é resgatar a essência do pensamento keynesiano no que diz respeito à natureza, ao perfil da moeda e a sua função na sociedade. Só que dentro de um contexto em que na própria sociedade americana e europeia o foco da política econômica era a estabilidade de preços. Então toda a ideia era: precisamos manter os preços comportados, a inflação é o foco da política econômica e todo o resto da economia tem que se ajustar para garantir um nível de preços baixos. O problema é que quando você mantém o foco da política econômica na estabilidade de preços, uma outra variável muito importante para o pensamento keynesiano, que é o emprego, fica como uma variável de ajuste, o que significa que não necessariamente as pessoas e as máquinas estarão adequadas ou perfeitamente ou plenamente empregadas. E para o pensamento keynesiano isso é um desperdício de recursos, porque se tem gente querendo trabalhar, empresário querendo investir, só que alguma coisa no sistema impede que ambos consigam executar os seus planos de ação, que é cada um, né, cumprir aquilo que veio para o mundo fazer, trabalhar, investir, correr risco e ganhar o fruto do seu trabalho, do seu esforço. Muito bem, um conjunto de teóricos então fala: como que a gente, como ciência, está vendo a moeda? Então a gente continua vendo a moeda como se via no século XIX. E aí eles resgatam um pensamento do Keynes, que diz: olha, a função da moeda não é apenas efetuar trocas. A função da moeda, na verdade, é um sistema de promessas de pagamento que tem diferentes extensões. Então, o momento que você pega um produto na prateleira, entre o momento que você pegou o produto na prateleira e o momento que você pagou no caixa, você está com um débito, um passivo com o supermercado. Você já está com ele, só que você não pagou por ele. Você chegou no caixa, você pagou por ele, o produto é seu, você vai embora para casa. Então, existe uma promessa de pagamento que foi efetuada num espaço de tempo muito curto. Só que essa promessa pode se tornar gigantesca, né? Ela pode ser muito extensa em termos de anos, como é um investimento de longo prazo. Muito bem. O Keynes, então, diz o seguinte: a moeda é um sistema de promessas de pagamento e não apenas um sistema para efetuar trocas. Esses autores falam assim: bom, mas desde quando existe esse sistema? E aí o Keynes escreve no próprio livro: isso existe pelo menos há 4.000 anos. Então eles dizem: olha, vamos fazer uma brincadeira. Vamos criar uma moderna teoria do dinheiro, que na verdade não é nem teoria e não é nem moderna, porque já existe há 4.000 anos pelo menos, e ela não é nem teoria, ela é uma descrição de como as coisas funcionam, só que por um certo engessamento do pensamento, que os teóricos, e aí depois a gente pode entrar nisso, criaram uma maneira de enxergar a moeda que não era a maneira como ela funciona no mundo real. Então nasce a moderna teoria monetária, que tem um princípio fundamental, que é: se o governo emite a moeda na sua própria, dívida, tudo, na sua própria moeda, se a moeda é soberana, então ele tem o monopólio de emissão da moeda. Se ele faz isso, ele não tem uma restrição financeira. E aí eu finalizo para passar para o Fábio dizendo o seguinte: por que isso é importante? Porque esse pensamento que o Keynes combatia e o pensamento que a MMT vem questionar, imagina que o Estado é como uma família. Então, se eu tenho um orçamento familiar, eu ganho X, eu gasto Y, X, que é o que eu ganho, tem que ser maior que Y para eu manter as contas equilibradas. O pessoal pega isso e joga para o Estado. Eles falam: não, porque o Estado emite a sua própria moeda. Então, se ele pode emitir a sua própria moeda, ele não vai ter restrição financeira. Isso não significa que não haja restrição de recursos, mas significa que, havendo a possibilidade, e agora no caso da crise, a necessidade
de nós gastarmos, o Estado pode fazê-lo. Então, aí eu passo para o Fábio para ele. Então, só para levantar a bola para o Fábio, então, de certa maneira, digamos, repete agora a discussão do século XIX entre papelistas e padrão ouro. A lei do teto seria uma maneira de consagrar o padrão ouro. Então, e qual que é o objetivo desse manitamento aí da política monetária, Fábio? Então, muito obrigado, Luiz, pelo esse convite. Para mim é um prazer estar aqui conversando contigo, com o André. André é um grande amigo meu. Tá? Para mim é muito bom poder estar aqui discutindo com vocês, tanto a MMT quanto o cenário econômico atual. E, de fato, isso que você trouxe é uma base da discussão da história do pensamento monetário, né? Que tem ali a sua colocação, tá? Primeiramente, entre os bulionistas e os cartalistas, não por menos a MMT, ela também é chamada de neocartalismo. Isso também apareceu com outras roupagens, tá? Quando a gente tinha, por exemplo, a discussão entre a Banking School e a Currency School. Os austríacos gostavam um pouquinho mais de liberdade, então eles tinham a Free Banking School, tá? E nós temos, portanto, remodelagens dessa discussão da história do pensamento monetário. Mas, claro, toda e qualquer teoria tem uma repercussão prática muito forte. E você parou num ponto muito interessante, que é a maneira pela qual a gente consegue dar, pelo menos na teoria que guiou a colocação da PEC do teto, né? Como a gente dá uma âncora fiscal, tá, para a política monetária e também para a política fiscal. Por quê? Porque com a PEC do teto, a intenção é que a gente tenha uma trajetória da dívida pública que seja estável, tá? E que, portanto, ofereça a todo mundo que for credor do endividamento público brasileiro, portanto, todo mundo que comprar título público, uma trajetória de que o próprio âmbito fiscal resolverá a trajetória da dívida no tempo. Então, se o próprio âmbito fiscal vai resolver a trajetória da dívida no tempo, não há risco de a gente ter que monetizar, ou seja, a política monetária, tá, a dívida pública. Então, por trás de toda a discussão, que não é a discussão que chega no jornal, não é a discussão que chega ao leitor não, digamos, iniciado na economia, é a de que meramente a gente tem na PEC do teto um artefato de controlar as finanças públicas que são, segundo os propositores da PEC do teto, conjunturalmente, né, porque a gente está voltando a 2016, que eram conjunturalmente e estruturalmente desorganizados, desajustados. Mas o pano de fundo que existe é a necessidade de que nós construamos um caminho de estabilidade da dívida pública que, portanto, afaste qualquer indício de, em algum momento, dada a PEC do teto, dada a solução via gastos primários, monetizar a dívida. A gente acaba afastando qualquer risco de que isso daí aconteça. Eu queria ver um ponto que sempre me chamou a atenção, é o encilhamento e o plano real, né? No encilhamento, quando você faz a troca de moeda, você passa a usar o papel moeda lá, o Rui Barbosa ele dá o monopólio da moeda para um banco, do conselheiro Mayrink, e a contrapartida seria o resgate da dívida pública. Ou seja, você traz a dívida, eu te entrego a nova moeda lá. Isso não ocorreu, você quebra o país lá. E com o Plano Real a mesma coisa. No começo, com o Plano Real, a remonetização lá com a nova moeda deveria ser resgate da dívida. E, no fim, acaba sendo o dólar que o sujeito traz. O cara traz o dólar e recebe a moeda. Quer dizer, a dívida pública é um componente, mais do que macroeconômico, é um componente político relevante, não é, André? Não, certamente. Ela não apenas é relevante, como a depender das coalizões que se formam e da relação do país com o exterior, passa a ser a principal variável observada. E esse é um elemento que a gente sempre se preocupa no caso brasileiro, que está associado à percepção do investidor estrangeiro sobre o comportamento da nossa dívida. Mas aí é importante a gente destacar que existem dois momentos da história brasileira recente que são marcados por arranjos monetários que têm âncoras diferenciadas. Então, nos primeiros anos do Plano Real, existe uma âncora cambial, e essa âncora cambial está acompanhada por uma dívida externa vultosa.
de maneira que o comportamento da dívida interna ele se torna passivo, né? Ou ele é um reflexo daquilo que ocorre com o comportamento do câmbio, os influxos de capital. Quando vem 2003, na verdade 2006, né? E o governo Lula ele finalmente consegue quitar, pelo menos não precisar mais dos empréstimos do FMI, e a gente já tem uma soma de reservas internacionais suficientes, o que a gente passa a ver é um domínio da dívida pública interna, ou seja, emitida pelo próprio governo. Isso dá ao governo brasileiro, dá ao Estado brasileiro um espaço de liberdade de política muito maior do que ele tinha antes, quando ele devia, né, mais satisfações ao setor externo. A partir do momento que a dívida pública se torna dominantemente nacional, e esse é o ponto da MMT, existe uma soberania, um poder de política econômica, que a gente chama de policy space, né, um espaço de política econômica, que dá ao Estado a capacidade de fazer políticas que podem ser desde a garantia da estabilidade de preços, como a garantia da estabilidade de emprego. Ou seja, você garantir crescimento econômico, garantir um nível de atividade econômica que você permita o maior nível possível de emprego da população economicamente ativa. Todavia, ainda que a dívida seja interna, existe a percepção estrangeira sobre qual é o nível de estabilidade dessa dívida. Por quê? Porque os investidores estrangeiros também compram a nossa dívida pública interna. Então, a partir desse momento, a gente não tem o risco cambial, não tem o risco externo, né, de não ter o dinheiro em dólares para pagar os juros da dívida ou para pagar a nossa dívida, mas a gente tem o problema do investidor externo olhar para a nossa dívida e achar que ela não vale a pena, né, como um investimento. E isso pode levar, evidentemente, a fugas de capital, pode levar, né, a aumentos de taxas de juros, porque os investidores estão fugindo desses ativos. Mas são dois regimes diferentes. E o ponto que é interessante nessa discussão que a gente está tendo agora é, em face de uma calamidade como essa que se coloca, tendo nós todos o aparato de política monetária e fiscal a postos, com uma dívida pública que é eminentemente interna e dominantemente interna, o que nos restringe de mobilizar todo o nosso poder de política econômica para garantir o sustento das famílias, garantir a solvência das empresas e, principalmente, o sustento daquelas famílias que nem emprego perderam porque nunca tiveram, que vivem de bico, vivem de uma situação próxima da pobreza. E o ponto é, nós temos esse potencial, nós podemos mobilizá-lo. Só não mobilizamos por quê? Porque existem regras, instituições que nos impedem de fazê-lo. Tá, eu queria ver com o Fábio. Há um consenso de que precisa ter gastos públicos. Gastos públicos você pode ter via emissão de títulos, de dívida ou emissão de moeda. Vendo de fora, assim, a emissão de título cria muito mais vulnerabilidade que a emissão de moeda. Quais as restrições que se pode colocar à emissão de moedas? Já que a inflação, com a economia sangue, assim, a inflação não é ameaça. Quais são as restrições que você vê? Nós temos hoje, Luiz, efetivamente uma restrição que o André comentou, que é a restrição institucional, né? O artigo 167 da Constituição Federal proíbe o financiamento monetário do Tesouro Nacional pelo Banco Central. Portanto, a gente tem uma restrição que é de ordem jurídica, que é de ordem legal. Mas, olhando economicamente, portanto, deixando à parte a questão jurídica, tá? O que nós podemos ter, e a MMT coloca isso bem, é uma restrição do âmbito real, tá? Que você já comentou, Luiz. A gente não tem, nesse instante, essa restrição. Pelo contrário, a gente tem um espaço, tá, para o emprego de demanda pública muito grande. Nosso desemprego é alto e está aumentando. Tá? O desemprego de máquinas e equipamentos, portanto, ociosidade de capacidade produtiva, tá? Já era alto antes da crise, dada a estagnação da nossa economia, e ela vai aumentar muito agora. Portanto, do lado real, a gente não tem restrição nenhuma. Tá? Agora, o André foi num ponto central, tá? Um ponto que é uma restrição que a teoria monetária moderna não coloca, não elenca tão alastradamente na descrição que ela faz da maneira pela qual o Tesouro e o Banco Central se relacionam, que é a restrição do âmbito da convenção ou das expectativas.
Tá? Isso daí também estava na fala do André e basicamente é o seguinte: a gente precisa convencer os credores, tá? E mais do que os credores estrangeiros, todos os credores da dívida pública, inclusive a população que não é compradora de título público, de que a situação de endividamento público que o país percorre não é nociva. Tá? O grande problema, por exemplo, a gente passou a partir de 2015 para 2016, em função do que foi o governo Dilma e de uma desorganização fiscal que o governo Dilma, de alguma forma, promoveu, tá? A gente passou a uma demonização da política fiscal muito intensa. O Brasil é o único país do mundo que olha, por exemplo, o indicador de dívida bruta, desconsiderando todo o conjunto de ativos que tem, que formam, em última instância, deduzidos da dívida bruta, a dívida líquida. Tá? O Brasil olha para a dívida bruta como indicador de solvência, tá? Ou de grau de risco de insolvência, vou dizer assim, que é mais rigoroso. E isso, portanto, demonstra o grau de criminalização e de demonização da política fiscal, né? E que é um artefato que toda a população brasileira, de alguma maneira, passou a enxergar. Se a gente tem, tá? E é fundamental que isso aconteça, uma boa coordenação de expectativas, indicando a razão pela qual a gente está aumentando o endividamento público, por exemplo, a sociedade tolera níveis de endividamento mais elevados. Nessa mesma perspectiva, Luiz, comento aquilo que você agora me perguntou, que é o seguinte: se a gente coordena bem, tá? Explica bem, mostra que o momento demanda isso, talvez o financiamento monetário do Tesouro Nacional pelo Banco Central, ou seja, imprimir moeda para financiar gasto público, nesse momento, tá? Seja um meio profundamente válido e barato para o Banco Central, para que a gente consiga enfrentar tamanha calamidade econômica e sanitária. Mas tudo isso precisa ser muito bem explicado. É o que Keynes dizia acerca da lógica fiscalista, que também hoje é colocada dentro do MMT. A gente precisa contar mentiras de vez em quando, mas elas precisam ser plausíveis. Tudo bem? É o fundamental. Então, mas eu coloco um ponto aí que é nítido em muitos países, mas particularmente no Brasil, que é a apropriação das políticas públicas por setores de influência aí. A questão do orçamento, a questão das metas inflacionárias, tudo isso é muito nítido aí. A Constituinte de 88, para conseguir reservar um pouco do orçamento para áreas sociais, precisou amarrar de todo lado aí com os fundos constitucionais. À medida em que você joga esse poder de monetizar para o governo, e à medida em que o governo, de uma maneira geral, é apropriado por esses interesses maiores, isso aí vale para o período Dilma e muito mais aí para o período Temer e para o período Bolsonaro. Não se cria um risco aí de uma apropriação desse recurso também por esses interesses econômicos? Como blindar? Eu coloco para o André primeiro, depois para o Fábio. Sempre que eu discuto a MMT, eu sinto, né, no interlocutor assim um desejo que isso seja real da maneira como é colocado, de forma às vezes simplificada, né? E que realmente existe esse poder. Então, por que a gente não usa isso? É só imprimir dinheiro e pronto, né? A gente consegue resolver todos os nossos problemas, ninguém mais tem restrição orçamentária e tudo ficaria bem. Então, por que nos esconderam isso? Então, é importante, primeiro, como Keynes disse, né, você precisa contar mentiras plausíveis. Se você falar para a sociedade que tem dinheiro e basta o Banco Central apertar um botão e pronto, você tem 1 milhão na tua conta, evidentemente, a organização social se desfaz. A gente descamba por uma hiperinflação, porque não vai ter recurso suficiente, real, produto, capacidade de produção, para justamente acomodar toda essa demanda. Muito bem. O fato de você poder gerar dinheiro de maneira infinita, porque você tem essa possibilidade, não significa que você deva. Então, são duas coisas importantes. O fato de você poder comer 3 quilos de comida não significa que você deva. O fato de você poder, né, se alimentar ou beber infinitamente não significa que você deva. Preciso ter regras. A sua pergunta é importante por quê? A partir do momento que eu tenho um orçamento, esse orçamento ele tem uma previsão, ele tem que seguir um calendário, ele tem que estar
financiado e validado por uma arrecadação, eu estou fazendo uma distribuição de poder econômico dentro do Estado, garantindo que alguns grupos tenham mais acesso a recursos do Estado do que outros. Nesse momento, se você diz que a MMT permite que você imprima dinheiro ad eterno qualquer quantidade, você está correto. Os grupos com maior poder são aqueles grupos que vão conseguir maior acesso. Eu vou parar aqui nesse ponto e depois eu retomo. A alternativa da austeridade, que é o teto do gastos, faz exatamente a mesma coisa. Na medida em que ela restringe o limite de gastos, ela não está resolvendo as causas do conflito distributivo que está dentro do Estado, que é grupos com maior poder garantirem, enfeudarem o Estado, né, o orçamento, em seu direito. Ou seja, você está permitindo que grupos que são menos organizados tenham menos acesso aos recursos que estão escasseando. Escasseando por quê? Por uma regra, por uma dieta muito restritiva de recursos. Então, o problema me parece ser, e novamente, a MMT é muito criticada por algo que eu acho que ela não deveria ser criticada, que é retratar a realidade. Ela é criticada por retratar a realidade institucional da moeda. E o problema, a crítica, deveria estar em outro lugar, que é quais são as regras que nós deveríamos adotar para garantir que o dinheiro chegue onde ele deva chegar. Então, por que o dinheiro não chega na mão do município que precisa gastar com educação? Por que o dinheiro não chega na mão do Estado que precisa gastar com segurança pública? Essas são as questões institucionais de fundo muito mais importantes do que discutir se o governo pode gerar dinheiro ou não. Então, me parece, e aí eu volto, né, para o ponto inicial, que a questão não é a austeridade ou a ausência de restrição orçamentária. A questão é como é que eu organizo as contas do Estado para que ele atenda aos interesses da sociedade e não predominantemente a grupos de pressão que conseguiram ali abocanhar uma parte do orçamento e que não é questionada, como a causa a questão das desonerações ou dos créditos, né, da dívida tributária, que é recorrentemente refinanciada para 30 anos. E aí vem a pergunta, se eu tenho 60 milhões de famílias que estão endividadas, por que não tem refis para ela? Né? E um candidato à presidência foi muito ridicularizado, porque ele falou, por que eu não faço para as famílias o que o Estado já faz para os empresários? Então, note que existe um aspecto moral muito forte que ele esconde as regras, né, constitucionais, orçamentárias, que gera uma desigualdade enorme da população no que diz respeito ao acesso aos recursos do Estado. Então, para finalizar, a MMT, tudo que ela faz é gerar um grau de provocação que é diametralmente oposto ao da austeridade. Então, ela polemiza de uma maneira que permite que a gente possa discutir o que é eficaz e o que é real, que são as regras. Tá. Quer dizer que os dois pontos centrais, digamos, para uma política de expansão monetária seria, primeiro, os termômetros aí de aquecimento da economia, nível de emprego e nível de uso da capacidade instalada, e, segundo, regras claras de destinação legítima dos recursos emitidos. Seria isso, Felipe? Fábio? Sim, seriam exatamente essas duas. Tá? Exatamente essas duas colocações que são necessárias. Uma, porque a gente vai, dessa maneira, né, olhando para a restrição real, a gente vai ver o quanto que a sociedade tem capacidade, tá, de absorver daquele contingente de recurso que talvez venha a ser impresso. Tá? E a questão da restrição de clareza de regras, né, ela é fundamental porque a moeda é convencional. Né? Então, a moeda, a gente só usa a moeda não é porque o Estado obriga a usar a moeda. A MMT vai dizer que sim, que a gente usa tal moeda porque o Estado vai fazer a arrecadação tributária na moeda em que ele definir como unidade de conta dos seus tributos. Né? Bem, mas numa leitura keynesiana mais em Keynes, a gente vai ter que isso daí pode ser a origem da moeda, mas não a manutenção da moeda como moeda. Mas é um papo técnico, né? A gente já passou muito por isso no Brasil dos anos 90, em que a gente zerava a inflação numa moeda nova, mas a gente não confiava naquela moeda e trocava essa moeda por qualquer coisa. Câmbio paralelo, gado, ouro, e por aí a gente trocando a moeda em alta velocidade, a gente hiperinflaciona a moeda, tá? Porque a gente duvida dela. Então, a regra política clara é fundamental para evitar que a gente
faça isso com a moeda, que a gente duvide dela, porque se a gente duvidar dela, a gente vai buscar meios de manter a riqueza no tempo que não nela. E para a gente poder manter a riqueza no tempo que não nela, a gente vai ter que trocá-la por alguma coisa em rápida velocidade, causando inflação. Portanto, a moeda, por ser convencional, tá, a gente precisa efetivamente disso que você comentou, Luiz, regras claras, tá, que o André também colocou, regras claras para evitar que a gente, população, que eu digo, tá? Nós, assim, o homem médio, a mulher média, a população mesmo, tá? Não investidores ou mercado, mas a gente acredite que aquilo ali mantém a nossa riqueza ao longo do tempo. Então, eu queria ver um ponto em relação ao que foi colocado. Estamos te cansando, Lu? Bom, retomando então. Um dos pontos aí que eu queria entender um pouquinho melhor, em termos de teoria da moeda, é o seguinte: nós tivemos nas últimas décadas aí a riqueza financeira muito maior que a riqueza real aí, o que levou a bolhas sucessivas em todas as partes do mundo aí. Com essa crise, a gente está percebendo que, digamos, como a riqueza financeira é um múltiplo da riqueza real, a riqueza real caindo, a queda da riqueza financeira é mais que proporcional aí. O que vai ser depois dessa pandemia? A gente vai ter uma deflação mortal aí, vai ter uma volta ao mundo real, o mundo real como agente precificador de preços vai ser menos ilusório. Como é que vocês veem, digamos, a riqueza financeira pós-pandemia? Começo com o André aí, André. Vamos ver até agora. Agora começo com o Fábio aqui. Começa com o Fábio. Vamos lá, então, Luiz. Eu tenho... é uma hipótese que eu tenho pensado nos últimos meses, tá? Que eu acho que a inversão vou chamar da ideologia, mas essa é uma palavra muito ruim, a inversão da prática financeira, ela não vai se dar pós essa crise, porque ela já se deu pós-crise de 2008. Tá. Né? Então, por exemplo, é claro que a gente teve uma queda de índices de preço, índices de valores, por exemplo, no mundo inteiro. Agora, isso é normal, mas a gente está falando que essa queda vai acontecer há muito tempo. Tá? A gente falou que essa queda ia acontecer quando as curvas de juros de longo prazo nos Estados Unidos se igualaram com as de curto prazo. Tá? A gente talvez comentou que isso fosse acontecer com o Brexit, quando ele se celebrasse. A gente comentou que talvez fosse acontecer com o assassinato do Qasem Soleimani, no começo desse ano. Veio o gatilho, que foi o coronavírus, que parou a produção de fato, o lado real. Tá? Mesmo assim, o tamanho do tombo que a gente percebe agora é menor do que o tamanho do tombo lá em 2008. Tá? Ele até pode ser um V mais rápido no mundo. Tá? Mas o Banco Central norte-americano, desde 2008, desde a crise, ele se tornou vou inventar uma palavra, tá? Um fazedor de mercado, tá? Um market maker. E ele está oferecendo para o mercado aquilo que o mercado quer quando está com medo: dinheiro. Né? Então, basicamente, o desejo, quando a desconfiança vem, tá? E o desejo dos investidores se torna coisa líquida na mão, moeda, fé está dando moeda. E a gente, portanto, percebe que mesmo que a riqueza financeira esteja elevada, tá? A gente percebe que a bolha não explode. Né? Ela explodiu agora porque afetou o lado real, porque o lockdown é concreto. Tá? Então, a minha sensação é que o mundo ele já mudou a maneira pela qual ele lida com as inflações de ativos financeiros há algum tempo. Tá? Eu acho que talvez no Brasil isso não seja perceptível, porque a nossa narrativa nos últimos anos tem sido uma narrativa muito da ausência do Estado na economia ou da necessidade dessa ausência. Tá? O que inclui, inclusive, se a gente for pegar alguns discursos mais radicais, a própria finalização do uso do Banco Central. Existem pessoas que falam isso, que a gente devia adotar o dólar como moeda e pronto. Tá? Portanto, a gente é que está meio fora do mundo. O Brasil é bom de ficar fora do mundo. A gente gosta de ser jabuticaba. Tá? Então, no mundo, eu tenho a sensação que a gente vai ter uma continuidade muito forte do que vem sendo feito desde
de pós-2008. Tá? Mais especificamente, nos Estados Unidos, pós-2008, e depois, tá? Banco Central Europeu, pós-2012. Banco do Japão faz isso há uns 20 anos, né? E normaliza o sistema financeiro desse jeito. Tá vendo? André? Eu vejo a situação pós-pandemia talvez no conceito mais radical de incerteza keynesiana. Então, é um mundo que ainda não foi construído, é um mundo que a gente vai ter que inventar, porque, vamos dizer, o grau de conexão entre mercados, entre países, né, por meio dos sistemas de transporte, por meio dos sistemas de comunicação, permitiu que agora vírus que nascem em qualquer localidade, vírus, bactérias, eles se difundam com uma rapidez enorme. Então, pegando os epidemiologistas, infectologistas, que são menos doutores maldição, né, que veem menos a maldição no mundo, que eles estão dizendo, a gente vai conviver com isso cada vez mais. Então, o que eu vejo, pegando ali numa análise mais setorial do que o Fábio fez, mas indo na mesma direção, o próprio sistema econômico vai se reacomodar em novas tecnologias, numa nova composição setorial que vai alterar as taxas de rentabilidade nos diferentes setores, e o mercado financeiro vai refletir isso, de certa forma. Então, a gente está vendo situações como a da Apple, da Amazon, de alguns bancos, que, por terem características de investimento particulares, eles estão indo muito bem nessa crise. Ao contrário, estão não tendo queda, eles estão tendo melhorias. Isso significa que a moeda, como nós entendemos, esse conjunto de propriedades sobre ou empresas ou produção hoje ou no futuro, né, esse sistema ele vai ser reacomodado. O que me parece que veio para ficar, curiosamente, é algo que a MMT vem defendendo há muito tempo, que é o que? A moeda ela é um ativo em si e ela em si não causa inflação. O que causa inflação é o que as pessoas fazem com a moeda. Ou seja, você ter trilhões e trilhões, dezenas de trilhões que são computados no mundo no espaço de semanas. Luiz, pensa nisso. São trilhões, é uma fatia razoável da quantidade de ativos financeiros que existe no mundo. É jogada no sistema e você tem os preços caindo. Então, isso está deixando evidente que a moeda em si não é a causa da inflação. Então, esse eu acho que é um novo normal, que o André Lara Rezende já veio falar, né, no livro anterior dele e agora veio para reforçar nesse último livro, né, o Consenso e Contrassenso. E esse novo normal, eu acho que vai permitir um rearranjo das forças políticas, porque Green New Deal, que está nascendo nos Estados Unidos, está ganhando força na Europa, e a depender do que ocorra até 2022, é possível que emerja aqui por parte das forças progressistas no país. A discussão de desigualdade que vem tomando conta do mundo. Tudo isso vai levantar a seguinte questão. Se eu preciso do Estado para garantir um colchão de amortecimento no sistema de saúde, por que eu não vou garantir isso em outros setores? Se o Estado consegue salvar bancos, empresas aéreas, se ele consegue salvar sistemas hoteleiros, por que ele não consegue garantir o emprego das pessoas? Ou seja, por que esse seguro ele é tão desigualmente acessado? Por que ele é tão, vamos dizer, não apenas esporádico, mas ele é feito de uma maneira que parece tão sem regularidade, sem regra? E eu acho que essa discussão, até mais importante do que a relação com o mercado financeiro, tem a ver com a relação do mercado financeiro com a sociedade. Em que medida a gente vai conseguir reprecificar os ativos para refletir as necessidades da sociedade? Como, por exemplo, respiradores, né, eletrônicos, como produção de máscaras. Ou seja, todo o comércio internacional ele vai ter que ser repensado e toda a estrutura de ativos também vai ter que ser repensada. Mas aí é difícil eu te dizer em que direção claramente isso vai seguir por conta de tantas variáveis que estão envolvidas nesse mundo pós-pandemia. Então, eu queria colocar uma última questão para vocês. Nós temos um sistema fiscal fundamentalmente iníquo. E o sistema fiscal ele só se move em relação a alguma equidade quando você tem grandes problemas de caixa do governo e tudo. Com a capacidade do governo emitir,
a questão fiscal, a questão da isonomia fiscal vai para segundo plano? Fábio? Bem, a minha sensação, tá, é que a gente consegue dar uma liberdade maior para o âmbito fiscal, desde, né, mais uma vez, que a gente tem a regra clara de como é que isso vai ser feito. Tá? Porque é claro que no conjunto da peça orçamentária, todos os conflitos que a gente vem conversando aqui durante essa entrevista, tá, vão aparecer, como sempre apareceram. Tá? E a maneira pela qual, portanto, né, a colocação do André é muito precisa. A gente vai usar, tá, da flexibilidade que a gente talvez tenha orçamentária, se a gente partir para o financiamento monetário do Banco Central, do Tesouro pelo Banco Central, a maneira pela qual a gente vai usar isso daí é fundamental. Tá? Então, em tese, sim, tá? A gente consegue ter uma política fiscal mais flexível, a gente consegue ter uma política fiscal mais progressiva, tá? O que é fundamental. Tá? Então, em termos de ela conseguir atingir setores, tá, com uma maneira mais equalitária, isso aumenta, mas, claro, desde que a regra seja muito bem colocada. Né? De alguma forma, a gente tem a chance de também, se fizer mal feito, né, e caso se venha, de fato, a adotar a impressão monetária para financiamento do Tesouro Nacional, se a gente não tiver muita clareza e muita regra sobre como fazer, né, porque o que a gente fez foi simplesmente falar, não se pode fazer, a gente evitou o debate. Se a gente não tiver muita clareza sobre isso, a gente pode reproduzir o que foi, tá, lá atrás, o que o Brasil fez no processo anterior ao Plano Real, que era uma imensa desigualdade entre quem é que receberia o recurso corroído pela inflação e quem é que não receberia o recurso corroído pela inflação, enquanto que a arrecadação de impostos era absolutamente corrigida, tá, que a gente tinha o FIR. Então, o Estado usava da inflação para seu próprio benefício. Isso, claro, tá, gerou uma desconfiança profunda do brasileiro com relação ao Estado. Tudo bem? Sim. Então, por isso que a regra tem que ser extremamente clara. Tá? E aqui o que a gente fez foi evitar a discussão da regra. É claro, tem por trás uma ideia que não é a ideia que norteia o MMT, é uma ideia muito mais ortodoxa e conservadora de como a gente deve usar o financiamento público, que deve ser basicamente vindo de arrecadação tributária. Agora, talvez a narrativa comece a se abrir. E se ela, de fato, permitir se tornar uma prática e a gente puder, então, ter novas formas, tá, de financiamento do Estado brasileiro, em que entrará, então, a emissão de moeda, daí o que precisa ser discutido, tá, é a melhor forma de fazer para tornar exatamente, como você disse, mais isonômica. André. Bom, é importante a gente sempre ter em mente que isonomia fiscal é resultado de coalizões políticas e de ideologia. Então, depende da forma, né, a visão de mundo que existe no momento, e depende também dos grupos políticos que vão ser capazes de canalizar essa visão de mundo em regras e leis. No Brasil hoje, não há discussão e dificilmente você vai encontrar alguém que vai dizer nosso sistema fiscal, nossa estrutura tributária, ela é igualitária, ela é justa. Mesmo a pessoa que mais se beneficia dela vai dizer, não, ela é injusta. Daí, a ver o pensamento, a aceitar que mansões suspensas vão pagar 2 vezes mais IPTU, tem um outro passo. E a ideologia entra para bloquear esse avanço. Então, existe um problema, acho que de duas ordens. A relação do Estado com as pessoas, na arrecadação das pessoas físicas e jurídicas, existe a relação do governo federal com os estados e municípios. Então, nesse ponto, acho que a gente tem 2 dimensões para analisar. Primeiro, o nosso sistema fiscal, ele é adequado para lidar com o conflito federativo, com a dimensão federativa? Sim, ele é. E o que está acontecendo agora é exatamente essa dimensão que nos separa da União Europeia. A União Europeia está com risco de secessão, né, de separatismo de alguns dos seus estados, porque justamente o governo federal da União Europeia, que está em Bruxelas, está dizendo, não vou usar a moeda nossa em favor da unidade. E o Brasil está dizendo, vou usar. Muito bem, isso é algo muito bom. Porém, a gente não pode esquecer que, da mesma maneira que existe uma ideologia de austeridade, que tenta impedir que o Estado utilize a moeda
da maneira a atender os interesses da sociedade, existe também o outro lado, que é a vontade do político de sempre abusar dessa capacidade de utilizar a moeda. E aí a gente vê o conflito entre governadores que querem justamente estender o prazo das suas dívidas, pegar mais dinheiro do governo federal para empreender os seus gastos agora nessa crise. Porém, a questão é, isso vai valer apenas para esse momento ou isso vai valer para sempre? Então, esse conflito de narrativas, ele bloqueia o avanço e bloqueia exatamente o levantamento disso que você está levantando. Como é que a gente pensa um sistema tributário que arrecada de uma maneira que garante o acesso aos bens públicos a todo mundo que precisa e impede o acúmulo de riqueza que desfinancia o Estado? Por quê? Uma vez que a riqueza se torna muito grande, existe automaticamente a formação de coalizões para impedir que você taxe essa riqueza. Isso vai reduzindo os recursos do Estado, de maneira que os gastos não conseguem ser financiados e o Estado precisa se endividar. Se ele não conseguir honrar sua dívida com a arrecadação, ele vai ter que emitir moeda. E aí ele gera inflação, que não é, e aí não sou eu, é Milton Friedman falando, é o sistema mais desigual de tributação que existe. Porque aqueles que tiverem a capacidade de se proteger, vão se proteger, e não importa o que você faça na estrutura de impostos diretos e indiretos, você vai acabar penalizando mais o mais pobre. Então, nesse sentido, eu acho que toda a discussão depende, primeiro, de como a gente vai lidar com o que é real nessa crise, que é a necessidade das pessoas, é a necessidade de manter a economia em stand-by, né, nessa animação suspensa durante essa fase. E ao fazer isso, eu acho que, novamente, vai se abrir um espaço para discussão, que é a elasticidade ou esse espaço maior da política fiscal do que a austeridade vinha, digamos assim, emplacando no debate, dizendo não tem dinheiro, acabou o dinheiro. Luiz, quantas vezes você ouviu nos últimos 4 anos que acabou o dinheiro? Né? Eu acho que quando vem a crise, ela força a narrativa a dizer assim, não, o dinheiro não acabou. A questão agora é, quem que vai pagar? A gente vai tributar quem tem mais renda, quem tem mais riqueza, ou a gente vai manter tudo como está? Então, separar o que é um argumento que apenas defende uma posição privilegiada no sistema tributário, de um argumento que está justamente tentando aumentar a igualdade, aumentar o acesso aos bens públicos, eu acho que esse é o grande desafio nosso ao definir essas regras. E eu acho muito simplesmente que a gente deve, né, chamar as classes abastadas, das quais, né, nós aqui fazemos parte, mas não do mais alto, né, mas chamar as classes abastadas a contribuir mais, né, de uma maneira que reflita a sua posição social e não apenas a sua renda. Ou seja, taxar a riqueza, taxar a fortuna. Eu acho muito curioso quando, né, os liberais defendem a importância da educação para você ganhar o fruto do seu esforço, mas acham razoável você permitir que as heranças passem sem tributação. E quando você questiona isso, diz, não, mas foi fruto do esforço dele. Sim, do pai, não do filho. Claro, claro. Pessoal, André, Fábio, muito obrigado aí pela entrevista, muito instrutivo aí. Vamos voltar mais vezes a esse assunto aí. Muito obrigado, viu, Luiz, por tudo, pela atenção e obrigado a todos que nos acompanharam. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado, André. Foi uma ótima conversa. Tá? E que a gente contribua para mudar a narrativa do Brasil, que a gente precisa muito disso. A gente, país, precisa mudar essa narrativa que está vigendo aí já há algum tempo. Isso aí, pessoal.